Que o Senhor venha abençoar a cada um, as finanças de cada lar aqui representado em nome de Jesus, Pai. Eu creio que Tu és um Deus bom, um Pai de amor, Deus. E se há alguém em necessidade aqui, Deus, eu creio que o Senhor pode suprir todas as necessidades em nome de Jesus. E eu profetizo, Senhor, sobre a vida de cada irmão, que 2026 será um ano de provisão, um ano extraordinário, em nome de Jesus. Amém? Amém, graça e paz, Senhor Jesus. Aleluia, quem está feliz com Jesus? Amém, glória a Deus. Jesus certamente está feliz com você, né? Aleluia. Irmãos, nós chegamos no último culto do ano. Então, semana que vem, né, já será 2026. Aleluia, glória a Deus. Né, e grandes coisas o Senhor tem para esse ano, amém? Você crê nisso? 2026 será um ano abençoado, maravilhoso, né? Nós vamos contar isso. Eu estava lembrando, algo, né, no final, nós fizemos no finalzinho de 2025, né, as cartas, né? Nós tivemos aqui, você colocou lá os seus sonhos, seus desejos, suas realizações. Quem que escreveu? Tem alguém aqui que escreveu que estava aí, ó. Então assim, me diga uma coisa, tem alguém aqui que realizou aquilo que escreveu? Aí, glória a Deus, olha lá, ó, né? Então, glória a Deus por isso. Então, eu creio que 2026 você vai realizar os seus desejos, sonhos, né? Porque o Senhor é contigo. Amém? Glória a Deus. Eu queria honrar aqueles que nos visitam pela primeira vez. Tem alguém que nos visita hoje pela primeira vez? Levanta sua mão, você que nos visita pela primeira vez aqui. Tem alguém que nos visita? Não? Olha para o irmão do lado assim e fala, em 2026 eu vou trazer alguém, né, aqui na igreja. Aleluia, glória a Deus. Então, né, você tem a oportunidade de semana que vem trazer um visitante. Aleluia. Como todos provavelmente já sabem, nós estamos em férias em alguns ministérios e entre eles, né, o Alcance Kids, né, as mães falam, os pais também, né? Então, nossos professores, monitores, nossa equipe do Kids está recarregando as baterias, tá? Então, você pai, segura seu filho aí, né? Se precisar de algum auxílio, nós temos o fraldário aqui à minha esquerda, ao fundo. Nós temos também as salas do Kids que vão estar abertas lá, mas, né, não vai ter nenhum monitor. Você, pai, mãe, precisa estar junto daí. Amém? Glória a Deus. Eu queria compartilhar uma palavra com os irmãos. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia na primeira de Pedro, na primeira carta de Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1, versículo número 3. Se você trouxe sua Bíblia, né, glória a Deus. Se você tem sua Bíblia aí no seu celular, glória a Deus também. E se você não trouxe a sua Bíblia, nós temos também aqui, ó, né, ao telão. Você pode ler junto conosco, para todos nós lermos a palavra, essa porção maravilhosa da Escritura. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3, eu vou ler na NAA, Nova Almeida Atualizada, você pode acompanhar comigo, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Mais uma vez, o texto diz, nos regenerou para uma viva esperança, mediante ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Amém? Se você puder fechar os seus olhos agora, nós vamos orar. E comece a orar a Deus e peça compreensão, não a compreensão natural, mas a compreensão espiritual dessa palavra, enfim, desse mover, desse tempo que você está aqui. Você pode fazer essa oração comigo? Vamos lá. Senhor nosso Deus, te rendemos honra, louvor, expressamos isso
com a nossa adoração, cantamos, entoamos louvores ao Senhor, entregamos a Ti também as nossas ofertas, o louvor com as nossas finanças, e agora nós queremos entregar a Ti, Senhor, a nossa adoração, com a nossa mente, Senhor, voltada àquilo que o Senhor deseja para cada um. Sabemos que o Senhor tem algo especial, algo específico, algo para cada coração aqui, e que agora nós possamos entrar nesse lugar, Pai, nessa consciência, onde nós declaramos e colocamos, Senhor, a nossa mente voltada ao Teu agir, à Tua vontade, à Tua palavra, Senhor. Eu oro no nome de Jesus que toda preocupação, que todo embaraço, que toda incredulidade, que toda falta de fé, que toda falta de esperança, Senhor, caia por terra agora, e que nós possamos entrar nesse lugar, Pai, de consciência, onde nós percebemos quem nós somos e aquilo que necessitamos do Senhor para nós, e nós vamos recebê-lo agora, nesse momento. A honra e glória do Senhor nós oramos, amém e amém. Glória a Deus. O tema da minha mensagem de hoje é uma viva esperança. Quem gostaria de viver uma viva esperança aqui? Todos nós. Talvez para você esse ano tenha sido um ano de desafios, de vitórias, de derrotas, lutas, Todos nós tivemos lutas durante esse ano, situações, seja no nosso trabalho, seja financeiro, seja, enfim, todo tipo de luta. Cada um tem uma história aqui para contar. Alguns têm uma história mais feliz em 2025, outros nem tanto, Alguns tiveram desafios conquistados, outros não tiveram esses desafios conquistados. Alguns de nós tivemos testemunhos, e aqui eu digo que talvez não todos nós, eu creio que todos nós, mas todos nós podemos testemunhar aquilo que Deus fez e tem feito. Alguns tiveram cicatrizes de lutas, marcas, que ficaram durante esse ano. Mas sabe, irmãos, o texto aqui que nós lemos, essa porção da palavra, o que nós precisamos aprender aqui é que existe uma viva esperança para cada cristão. Todos nós fomos chamados a viver uma viva esperança, porque o texto diz isso. Quando nós lemos aqui que em Cristo, através de Cristo, e da sua grande misericórdia, nós fomos regenerados, você foi refeito, tudo aquilo de ruim que havia sobre você, toda a marca que o pecado deixou sobre a sua vida, isso te desconectou de Deus, foi regenerada na cruz do Calvário. Amém? Você crê nisso? E o texto fala que isso foi para um propósito, porque Pedro fala isso. A palavra de Deus vai falar que nós fomos regenerados para, e a palavra para é um indicativo de propósito, e esse propósito é uma viva esperança. Então, você, eu, todos nós que professamos, que conhecemos, que alicerçamos a nossa vida em Cristo Jesus, que fomos regenerados por Cristo, nós fomos regenerados para viver uma viva esperança. Amém? Você crê nisso? Você foi chamado para viver uma viva esperança. Não algo do mundo, não algo que o mundo nos oferece, uma esperança falsificada, uma esperança que é amparada em coisas, em status, em dinheiro, em governos. Não, a sua e a minha esperança está amparada em Cristo, lá na cruz, por aquilo que Ele fez sobre as nossas vidas. Amém? Você crê nisso? Então, nós chegamos no final do ano, e nós gostamos de fazer planos no final do ano, como eu já adiantei várias vezes aqui, daquilo que nós precisamos fazer, daquilo que nós não fizemos, E o final do ano, irmãos, não é somente uma marca num calendário, mas é uma oportunidade de interpretarmos o nosso
passado à luz da redenção, daquilo que Cristo fez. E através dessa luz, nós conseguimos enxergar com os bons olhos da esperança aquilo que há para cada um de nós. Eu creio, irmãos, que o ano de 2026 será um ano abençoado, né, nas nossas vidas. Esse é o primeiro ponto. Nós precisamos entender, irmãos, nós vamos viver um ano abençoado. Por quê? Porque nós estamos em Cristo. E se eu e você estamos em Cristo, irmão, nós já temos a melhor dádiva das nossas vidas, é caminhar com Ele. Isso precisa estar claro nos nossos corações. A regeneração, então, tem um propósito, irmãos, para que eu e você vivamos uma viva esperança. Não é qualquer tipo de esperança, mas é uma viva esperança, né, em Cristo Jesus. Então, nossos planos precisam estar amparados para essa esperança. Talvez você entrou nesse lugar aqui frustrado, porque aquilo que você queria, buscava, não aconteceu nesse ano. É natural, irmãos. Nós temos planos, nós temos metas que nós gostaríamos que acontecesse, mas não acontece. Mas sabe, existe algo, irmãos, que todo cristão precisa ter convicção. É que em Cristo Jesus nós já conhecemos o final de todas as coisas, amém? Você já sabe que em Cristo Jesus, a palavra de Deus vai falar que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Você já venceu, irmãos. Se você vive uma viva esperança, você já venceu todos os desafios que você precisava para a sua vida, porque você está em Cristo. O problema, irmãos, é que, né, nós colocamos a nossa esperança em outras coisas e se frustramos. É sobre isso que eu gostaria de falar. Primeira coisa que nós precisamos aprender com relação à esperança é que esperança é algo distinto da fé. Fé e esperança são coisas diferentes, muito próximas, mas diferentes. Paulo vai falar isso lá em 1 Coríntios, capítulo 13, onde, né, o apóstolo Paulo fala assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior deles é o amor. Então há uma distinção entre fé e esperança. Fé é uma coisa, esperança é outra. Em outro texto, lá em Romanos, capítulo 15, versículo 13, ele diz assim: e o Deus da esperança, nosso Deus, o Deus da esperança, encha vocês de toda alegria e paz na fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Nós aprendemos que mesmo aqueles que têm fé precisam buscar essa viva esperança, irmãos. Então, o termo, né, mais próximo daquilo que nós conseguimos discernir entre a diferença de fé e esperança é que fé é algo do presente, é algo que nós buscamos do presente, algo, né, que nós necessitamos, buscamos, amparamos, nossa fé em Cristo Jesus, algo presente. Enquanto que a esperança é algo futuro. Então eu tenho esperança, eu sei, eu conheço, eu já vi com os olhos da esperança o que vai acontecer. Então essa é a diferença. Em Romanos 8, capítulo 24, né, Paulo fala mais uma vez, ele diz assim: porque na esperança fomos salvos. Então o texto fala que através dos olhos da esperança, eu já fui salvo, eu já vejo o futuro, né, eu já tenho convicção. E ele continua: ora, esperança que se vê não é esperança, pois quem espera o que está vendo? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Então, irmãos, a diferença entre fé e esperança é que esperança é baseada no futuro. A minha pergunta para você: onde está os seus olhos da esperança? Onde está?
Porque às vezes nós amparamos a nossa vida, nós fazemos projetos, planos, nós se preparamos para viver o presente, o hoje, o agora. Mas a nossa esperança está parada no quê? Onde? Em quem? E às vezes nós descobrimos que muitas pessoas têm a esperança vã. A esperança, baseado em coisas. A esperança baseado no sistema que rege esse mundo. A esperança está talvez na força do seu braço, na sua intelectualidade, nos seus dons de administração. A sua esperança talvez está num governo que muda momentaneamente, de uma hora para outra, tudo muda. E se nós amparamos a nossa esperança nas coisas desse mundo, nós certamente vamos se frustrar. Certamente frustraremos. Agora, se, de acordo com a palavra de Deus, eu coloco a minha esperança no lugar certo, e qual é o lugar certo? Naquilo que Cristo já fez sobre a minha vida, naquilo que a palavra de Deus diz, falou sobre a minha vida, sobre o meu futuro. Se eu coloco a minha esperança em Deus, eu jamais vou me frustrar. Amém? Você está entendendo? A minha pergunta para nós, inclusive para mim mesmo, é: onde está amparada a nossa esperança? Eu quero que você reflita sobre isso. Eu quero que você faça uma análise. A gente precisa ser desafiado a analisarmos a nós mesmos. Inclusive, irmãos, a palavra de Deus diz isso. O texto sagrado, quando Jesus nos ordena a ceiar, ele diz: faço isso em memória de mim. Mas ele diz algo, a palavra de Deus diz algo. Diz: examine-se o homem a si mesmo. Então, em toda a Escritura, você é desafiado por Deus a fazer uma análise de você mesmo. Não vou cair daqui não, anjo. Ela me olha aqui e fala assim: acho que ele vai cair. Não vou cair não. Eu estava olhando para o meu pé e falei assim: não, se der mais um passinho ele cai, né? Mas sabe, irmãos, nós somos desafiados por Deus a analisarmos a nós mesmos. Fazer uma análise. Por isso, nós precisamos então analisar-nos. Puxa, onde eu tenho amparado a minha esperança? Será que a minha esperança está no dinheiro? Porque isso pode acabar. Minha esperança está no meu trabalho. Minha esperança está na minha família. Sabe, irmãos, uma análise. Mas a resposta que nós precisamos buscar e analisarmos a nós mesmos é que a nossa esperança precisa estar em Cristo Jesus, nosso Senhor. Somente Ele vai satisfazer 100% do teu coração. Talvez esse ano tenha sido um ano desafiador. Para alguns foi um ano maravilhoso, para outros nem tanto. Mas nós vamos aprender aqui que se hoje você está nesse lugar, todas as coisas que lhe aconteceram durante esse ano de 2025 convergiram para te trazer hoje aqui nesse lugar. Então, nós podemos analisar por tamanhas desgraças que talvez você tenha vivido. Isso cooperou para que hoje você estivesse aqui, escutando, tendo a oportunidade de render mais uma vez a sua vida a Cristo Jesus. Isso é uma bênção. Quando nós começamos a olhar a nossa vida com os olhos de esperança, nós não olhamos mais para as circunstâncias. E esse é o primeiro ponto da minha mensagem. É que uma viva esperança, ela não nasce das circunstâncias, mas da ressurreição. O texto lá que nós lemos diz assim:
Você foi chamado para uma viva esperança mediante ressurreição de Cristo Jesus. Nós somos então chamados, regenerados, para viver uma esperança otimista, para uma viva esperança. Sabe, irmãos, existe um homem, Dietrich Bonhoeffer, um alemão. Ele foi chamado por Deus para ser um ministro do Evangelho dentro da Alemanha nazista. E aquele homem sofreu perseguição, inclusive, ele foi capturado, ele foi morto, ele foi executado pelos nazistas, por professar sua fé, por não concordar com a ideologia que regia aquele país, por se posicionar como um cristão. Sabe, irmãos, e no auge da perseguição, Dietrich Bonhoeffer, ele escreveu muito, inclusive tem um livro muito bom dele. E uma das frases que ele escreveu, ele diz assim: a esperança é a força que nos mantém firmes quando tudo ao redor parece desmoronar. Sabe, irmãos, o que vai manter você firme nos dias maus é a esperança que Cristo prometeu para a sua vida. É Jesus, a esperança viva. Ele é a esperança viva. Sabe, irmãos, quando nós aprendemos isto, nós vemos que o fracasso não tem uma palavra final sobre a sua vida, que o pecado não tem uma palavra final na sua vida, que o sofrimento não tem uma palavra final. Muito pelo contrário, essas coisas contribuem para que você cresça, como a palavra de Deus diz, como Paulo fala. Tudo que lhe aconteceu contribuiu, para que o Evangelho fosse manifestado através da vida dele. Coisas boas. Sabe por que Paulo tinha isso no seu coração? Porque ele vivia essa verdade, essa viva esperança. Sabe, quando nós aprendemos isso, nós, ao fracassarmos em algo que buscamos, nós aprendemos, mas não desistimos. Nós continuamos firmes. Talvez você tenha fracassado em seus projetos esse ano. Agora, qual resposta você vai dar para esse fracasso? Porque podemos sucumbir, cair, desistir, abrir mão, ou podemos nos fortalecer em Cristo, sabendo que Ele já nos deu a vitória que necessitamos. Em Cristo nós somos mais que vencedores, irmão. Qual é a verdade que você tem alimentado no seu coração? Qual é a palavra? A verdade que é Cristo Jesus? Ou as circunstâncias? O que define o caminhar da sua vida? Porque isso vai fazer toda a diferença. Se a sua esperança está alicerçada nas circunstâncias, ela é vã. Mas se a sua esperança está alicerçada na ressurreição de Cristo Jesus, como o texto diz, você vai viver uma viva esperança. Amém? Você crê nisso? A minha pergunta é: onde está a sua esperança? O pecado não tem a palavra final sobre a sua vida. Talvez tenha sido um ano difícil, onde você caiu, onde aconteceu falhas, onde você se afastou. Mas sabe, irmãos, se você está aqui hoje, Deus te deu mais uma oportunidade para que você viva essa viva esperança. Amém? Você crê nisso? Você crê do fundo do seu coração? Ou você só responde porque o pastor fica pedindo? Sabe, irmãos, uma viva esperança. O pecado não tem poder sobre a sua vida. Cristo já venceu na cruz do Calvário, pela sua vida, pela minha vida. O sofrimento, talvez 2025 tenha sido um ano onde você sofreu muito,
crises, angústias, dores, sejam elas físicas, emocionais, espirituais, né? Seja, né, alguém na sua casa, alguém muito próximo, alguém que você ama. Sofrimentos, irmão. Mas sabe, o sofrimento não tem a palavra final sobre a sua vida, sobre a vida do seu ente, da sua família, sobre alguém que você ama. Mas Cristo é a verdade. Cristo é a palavra final. Se você amparar a sua vida, a sua esperança em Cristo, você nunca vai se frustrar. Jamais você vai se frustrar. Então que 2026, irmão, seja o ano onde você alicerça a sua esperança no lugar correto. Em Cristo, em Jesus, não em coisas, não nas suas habilidades, não em outras pessoas, não em outros sistemas, não em outras, né, enfim, ideologias, não. Em Cristo Jesus é o lugar correto. Porque é isso que Pedro, a palavra de Deus nos ensina aqui em 1 Pedro. Onde está ancorada a sua esperança? Irmãos, entenda algo, a ressurreição de Cristo Jesus nos ensina que Ele é especialista em trazer vida onde havia morte. Talvez você entrou aqui espiritualmente morto, morta. Cristo é especialista em ressuscitar aquilo que estava morto. Amém? Você crê nisso? Né? Sonhos, desejos, né? Dons, ministérios. Talvez você, né? Alguém já colocou a mão sobre a sua cabeça, né? O próprio Deus já falou através de alguém que seu ministério era tal, mas você deixou morrer. Sabe, irmãos, Deus pode ressuscitar hoje sobre a sua vida, porque Ele é a viva esperança, amém? Ele é a viva esperança. Sonhos, irmãos. Eu lembrei, né, agora há pouco sobre isso. Puxa, em 2025 a gente se colocou lá. Não, 2024, né? No último culto de 2024, né? Colocamos os nossos sonhos, escrevemos os nossos sonhos para 2025. Sabe, irmãos, tem algumas pessoas que escreveram e esqueceram, mas outras aqui que levantaram a mão, né? Aqueles também que não levantaram, mas oraram, buscaram, e Deus respondeu. É viver isso, irmãos. Deus pode realizar os nossos sonhos, amém? Nós não somos adeptos, aliás, você ver Deus como um gênio da lâmpada, onde realiza todos os seus desejos, não é bíblico, não é o que nós cremos. A teologia da prosperidade, ela está acabando com a igreja, porque ensina que você pode usar Deus como um capacho, e Ele tem que te dar tudo, carro importado, mansão, né? Não é isso, Deus não é isso. Mas nós também entendemos, né, que a teologia da miséria, do sofrimento, ela também não é bíblica, né? A Jéssica, usada pelo Senhor aqui, falou sobre isso. Nós somos levantados, o Senhor Jesus nos disse que nos daria vida e vida em abundância, irmãos. O que é vida em abundância? Deus não te chamou para sofrimento, irmãos, para viver uma vida sofrida, terrível. Muito pelo contrário, você foi chamado por Deus para expressar, né, aquilo que Deus fez e faz sobre a sua vida. Então nós precisamos aprender que existe um meio termo entre as duas, né, essas duas teologias, e essa é a correta. Deus é um Deus de bênção, amém? Você crê nisso? Né? Deus vai abençoar a sua vida, tua família, seu ministério. Talvez para algumas pessoas Deus vai dar riquezas, porque o coração delas não está na riqueza, está em Cristo. Mas sabe, irmãos, algo que nós precisamos aprender é que a nossa esperança, ela não está em coisas, não deve estar em coisas. Deus me deu ou não me deu, Ele continua sendo Deus.
Ele é digno de toda adoração, eu ainda continuo devedor a Ele por toda a minha vida. Se Deus não me dá mais nada, irmãos, nessa vida, eu ainda vou chegar diante dEle e vou continuar devendo a Ele. Sabe, essa é a verdade, irmãos. Mas a palavra de Deus diz que Ele é galardoador. Sabe o que é isso? Presenteador. Na palavra, para nós hoje. Presenteador. Deus é muito bom em presentear. Agora, eu e você fomos chamados para viver isso. Uma viva esperança na ressurreição de Cristo. Amém? Sabe por quê? Ponto 2 na mensagem. Que a esperança é uma atmosfera que gera transformação. Aprenda isso, irmãos. Quem vive uma viva esperança gera transformação na sua vida e na vida do próximo, das pessoas que estão em volta. Como é bom você andar com pessoas, que têm uma viva esperança, não é bom? Pessoas otimistas, pessoas, que enxergam, sabem o problema, não são alheio, não são cegas, conhecem que existe um problema, mas olha para aquela circunstância com um olhar de esperança. Não é bom viver com gente assim? Agora, andar com gente pessimista não é terrível? Quantos de nós aqui gostam de andar com gente pessimista? Eu não gosto, Pessoas que vêem problema em tudo, pessoas que nunca estão felizes, pessoas que acham que tudo vai dar errado. Não é terrível andar com gente assim? Aliás, pessoas assim, elas costumam ser isoladas pelas outras, porque ninguém gosta de andar com gente pessimista. Agora, aqueles que têm esperança, irmãos, são rodeados de pessoas. Por quê? Porque são pessoas boas de viver, de caminhar, de estar. Sabe, nós precisamos trazer essa atmosfera espiritual para a nossa família, a nossa casa, para aqueles que estão em volta de nós. A gente tem um péssimo hábito, irmãos, de reclamar das coisas, de murmurar, de amaldiçoar. Eu falei isso pela manhã hoje. Comece mudando a forma que você se expressa, irmãos. Às vezes tem o costume de amaldiçoar coisas, que são muito importantes para as nossas vidas, nossos filhos, nossos pais, nosso trabalho. Nós falamos coisas que trazem maldição. Nós reclamamos, nós murmuramos, nós damos crédito ao diabo e não a Deus, irmãos. Eu falei pela manhã aqui, que as pessoas falam assim, esse calor do inferno. Imagine, irmãos, uma criação de Deus. Puxa, algo que Deus fez, a palavra de Deus diz em Gênesis que tudo que Deus fez é bom. Mas nós damos crédito ao diabo, murmuramos, falamos mal. Da nossa família, nossos filhos, falamos palavras de maldição. Nossos pais. Nós precisamos então começar a mudar, irmãos, a nossa mentalidade. É aquilo que Paulo fala em Romanos isso. Transformais a renovação da nossa mente, para que você possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, é necessário mudar a nossa mente. O que nós falamos, como vivemos, como vemos as coisas. Comece a olhar com olhos de esperança. Que 2026 seja um ano em que você pare de reclamar e comece a glorificar. Amém? Glorifique as coisas de Deus. Glorifique na sua casa. Puxa, pastor, mas meu filho está lá na boca de fumo, Comece a glorificar. O Senhor vai alcançar aquele menino, o Senhor vai falar o coração dele, ele vai ser transformado, ele vai tocar, ele vai converter todos aqueles traficantes que estão lá. Deus vai usar a vida dele. Comece a glorificar a Deus na sua família, nos seus pais.
no seu trabalho, irmão. Nós amaldiçoamos o trabalho. Mas sabe, quando nós aprendemos que o trabalho, onde você está, é da onde você tira o sustento para você comer, se alimentar, se vestir. Comece a olhar com olhos de gratidão, irmão. Comece a declarar palavras. Abençoe seu patrão, irmão. Fala assim: o Senhor vai prosperar esse homem, o Senhor vai converter esse homem. Ah, ele é difícil, tudo bem, mas o Senhor pode transformar. O Senhor me transformou, também sou. Sabe, irmãos, começa a olhar com os olhos de fé. Seu vizinho fica escutando música lá de madrugada. O Senhor não, o Senhor vai tocar na vida dele. Aí vai começar a escutar louvores, né? Vai começar a escutar louvores, né? E eu vou cantar junto com ele aqui, né? Nós temos um vizinho, na verdade, durante a tarde, às vezes, coloca o som, os louvores, assim, como é bom, irmãos. Não tem nem como reclamar, né? Hã? Comece a olhar com os olhos de esperança. Sabe, quando a gente olha com os olhos de esperança, você consegue ver aquilo que Deus já fez, mesmo não tendo acontecido ainda. Como eu falei, talvez você tenha alguém na sua casa que não conhece a Jesus. Um cônjuge, né, um filho, uma filha. Comece a olhar com olhos de esperança. Porque eu e você, um dia, estávamos também separados de Deus. Sabe, irmãos, eu louvo a Deus, porque eu tive pessoas que oraram para que hoje eu estivesse aqui. E demorou anos, irmãos. Eu me converti, acho que era com 24 anos, né, Anjo? Eu não conheci você, 24 anos. Eu lembro que existia, né, a senhora, a dona Marli, cuidou de mim quando eu era pequeno, cuidadora. E ela orava por mim. E às vezes me levava na igreja, eu mesmo sem entender. Meus pais, família católica. E ela me levava à igreja. Aquelas igrejas pequenininhas, assembleia. Benção demais, irmão. E eu não entendia nada. Mas ali estava sendo colocado algo. Sabe, algo que eu tenho falado, falei isso semana passada. Louve a Deus pelas pessoas. Ame as pessoas que se sacrificaram por você. Semana passada eu falei sobre os pais, normalmente aos pais. Mas louve a Deus pelas pessoas que lhe apresentaram Jesus. A maior dádiva, a maior presente, irmãos, que você podia receber, você recebeu. Alguém orando por você, para que você encontrasse Cristo Jesus. E hoje você está aqui. Hoje você está aqui. Ouvindo, tendo a oportunidade, mais uma vez, de entregar a sua vida a Jesus. Fala: Senhor, mais uma vez, coloco a minha vida diante de Ti. Mais uma vez eu vou olhar agora, com olhos de uma viva esperança. Não mais olhando, né, com olhos humanos, porque eu sei que quando eu olho através dos olhos dessa viva esperança, a minha vida é transformada. Quantos aqui querem ter a vida transformada? Todos nós precisamos melhorar, irmãos. Todos nós. Onde a esperança é restaurada, irmãos, a fé volta a respirar. Talvez você entrou nesse lugar aqui sem fé. Talvez você entrou aqui a ponto de desistir. Ou você foi arrastado a vir até aqui. Ou alguém te trouxe aqui à força, né? Praticamente isso. Sem fé. Mas quando a gente coloca os olhos dessa viva esperança, a nossa fé volta a respirar. Quando, né, a esperança é restaurada, irmãos, a alegria retorna. Quantos aqui querem que a alegria retorne sobre a sua vida?
texto que nós lemos ali, Romanos capítulo 15, versículo 13, que nós já lemos, ele diz assim: o Deus da esperança, o Deus da esperança encha vocês de toda a alegria e paz, na fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Sabe o que eu aprendo com esse texto aqui? É que não é a alegria que gera esperança, mas a esperança que gera alegria. Talvez você não tenha vivido alegria na sua casa, na sua vida, na sua família. Talvez você não esteja vivendo, o que a palavra de Deus diz, a alegria do Senhor é a minha força. Talvez você não esteja vivendo isso. Mas sabe, nós precisamos então aprender o cerne. Onde está ali o cerne do problema? Talvez você, puxa pastor, eu leio a Bíblia, eu busco, eu venho à igreja, eu vou na célula, mas eu não tenho vivido essa alegria. A minha pergunta é: onde está a sua esperança? Onde está a sua esperança? Porque o texto nos dá uma promessa, que ele diz: o Deus da esperança encha vocês de toda alegria e paz. Talvez a sua vida não seja uma vida de paz, porque lhe falta crer, falta olhar, falta buscar uma esperança em Cristo. Que 2026, meu irmão e minha irmã, seja um ano onde você vai mudar o foco da sua visão, amém? Você crê nisso? Onde você vai parar de olhar para as circunstâncias, onde você vai parar de olhar, para as notícias desse mundo que só aflige o seu coração. Porque se a gente começar a olhar para a televisão, para a internet, para as notícias, você só vai ver desgraça, irmão, não é verdade? Tem pessoas que ficam paranoicas por causa da televisão, porque é o tempo todo só desgraça, só isso, só aquilo, só vai dar tudo errado, vai ser tudo errado, esse ano que vem vai dar tudo errado, e você começa a se alimentar disso. Agora, se os seus olhos estão em Cristo, na palavra de Deus, irmão, irmã, você já sabe o final, amém? Já sabe que no final, irmão, tudo vai dar certo. Tudo vai acabar bem para aqueles que estão em Cristo, amém? Você crê nisso? Tudo vai acabar bem. Então por que se afligir? Por que se torturar com as notícias do mundo, enquanto a palavra de Deus, o próprio Deus fala para você: ei, filho, filha, vai dar tudo certo, creia em mim. Creia em mim, pare de sofrer. Pare de olhar para as circunstâncias. Dê crédito à palavra de Deus, irmão. Dê crédito àquilo que Deus falou, não importa o que as pessoas em volta estão falando. Creia naquilo que a palavra de Deus diz ao seu respeito. Essa é a verdade. Essa é a palavra rema para 2026, a palavra que vai mudar a sua vida. Agora, como você deseja crer em Deus, se você não sabe o que Ele está falando? Então nós precisamos buscar. 2026 seja o ano onde você vai mais ler a Bíblia, amém? Coloque como meta na sua vida: eu vou ler a Bíblia toda esse ano. Meta. Nós temos aqui os 40 dias na palavra, nós fizemos ano passado, fizemos esse ano, temos, como objetivo fazer ano que vem. Você pode fazer isso, irmãos. Você pode ler a palavra de Deus. Aliás, irmão, não existe crente que não lê a palavra de Deus. Sou bem categórico. Se você se diz cristão, você precisa ler a palavra de Deus.
Não é verdade? Você se diz cristão, você precisa ter relacionamento com Cristo. O termo cristão é pequeno Cristo, é um imitador de Cristo. Como você vai imitar alguém que você não conhece? Né? Então que a gente possa buscar, colocar como objetivo, ler a palavra de Deus. Terceiro, Deus usa finais para produzir novos começos. Final do ano está aí, menos de uma semana, vai terminar o ano. Sabe, irmãos, a palavra de Deus, para nós, Deus não desperdiça estações. Esse ano ainda, Deus pode ter algo novo para a sua vida. Aliás, Deus tem algo novo. Se me buscais, você me achará. É o que diz a palavra de Deus. Deus não desperdiça estações. Existe uma estação para a sua vida, né? Seja ela o final desse calendário, né? Mas existe uma estação que está se findando. A minha pergunta é: quais são os frutos dessa estação para a sua vida hoje? Aprenda algo, Deus usa finais para produzir algo novo. Hoje é o exato momento que Deus pode produzir algo novo na sua vida. Através de uma palavra, através desse momento onde a sua mente é levada a uma consciência: puxa, eu preciso mudar isso. Eu preciso ajustar isso na minha vida. Você hoje, irmão, irmã, tem a oportunidade de colocar um novo começo sobre a sua vida. Amém? Todos nós aqui. Um dia nós vamos chegar diante do Senhor, irmãos. Diante de Deus, nós vamos chegar diante do Senhor e nós vamos apresentar as nossas obras. E nós não vamos ter desculpa. Sinto lhe informar, irmãos. Você e eu conhecemos a verdade. Nós não vamos ter desculpa diante de Deus. Deus vai falar: olha, o que você fez com aquilo que eu entreguei na sua mão? Você vai ter que apresentar os frutos. Eu vou ter que apresentar os frutos. Olha, Senhor, o Senhor me deu, né, a oportunidade de pastorear o seu rebanho. Está aqui, Senhor, os frutos. Deus vai olhar e vai falar: muito bem, servo bom e fiel. Ou vai olhar para mim e falar: servo mau, negligente, te dei isso. Irmãos, nós vamos chegar diante de Deus e vamos ter que prestar conta. Hoje é a oportunidade que Deus deu para você de transformar, de mudar a sua vida, de transformar a rota em qual você está indo. Hoje, esse exato momento. Talvez o Espírito Santo já está falando ao seu coração. E eu creio, irmãos, que algumas pessoas aqui, o Espírito Santo já está martelando, sabe? Já está ali, ó. Olha aqui, ó, você tem que fazer isso, filho. Você tem que mudar isso. Você tem que gerir isso. Você tem que administrar melhor isso. Você precisa buscar mais isso. Sabe, irmãos, eu creio que Deus já está falando a alguns corações aqui. Porque nós estamos num ambiente profético, irmãos. A presença do Senhor está aqui. A palavra de Deus diz: onde 2 ou mais estiverem, ali eu estarei. Ele está aqui, irmãos. E se Ele está aqui, certamente Ele está trabalhando nos nossos corações. Eu creio nisso. Eu vivo isso, irmãos. Eu prego isso. Hoje é a oportunidade que Deus te deu para um novo começo. Para um novo começo. Amém? Sabe, irmãos, o que você viveu não foi em vão. Não foi em vão. Como eu já disse, esse ano foi um ano talvez de desafios, de lutas, de testemunhos. Não foi em vão. Te convergiu para que você estivesse aqui. Deu a oportunidade para que você transformasse a sua vida. Agora, algumas pessoas vão entender aquilo que Deus fez, mas outras vão continuar vivendo da forma que estão vivendo. Algumas pessoas vão ter o clique: olha, puxa, Deus fez isso. Nós tivemos durante esse mês, né, alguns meses atrás, os testemunhos. Glória a Deus, irmãos, muitos testemunhos do que Deus fez, milagres, intervenções, né? Glória a Deus, Deus continua realizando milagres, irmão. Nós conhecemos durante todo o ano pessoas que receberam milagres, que foram curadas, que tiveram um toque de Deus,
Irmãos, eu conheço pessoas que tiveram a manifestação de Deus sobre a vida delas, mas hoje estão no mundo, enchendo a cara. O que fizeram com aquilo que Deus fez? Jogaram no lixo. Sabe, irmãos, nós temos a oportunidade de produzir um novo começo. Não importa o que você viveu, irmãos, se a sua vida está destruída, se você entrou aqui um caco, se você entrou atolado nos pecados, nas dívidas, enfim, não importa, irmãos, Deus tem um novo começo para a sua vida hoje, nesse exato momento. Você crê nisso? Deus pode transformar a sua vida. Basta se dizer: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Eu abro meu coração. Eu abro meu coração. Eu paro de lutar. Eu baixo a guarda. Senhor, entra no meu coração, faça morada. Senhor, domine a minha vida. Eu largo a mão do volante da minha vida. Senhor, conduza a minha vida agora. Basta uma palavra nossa. Basta nos abrir o nosso coração. E há mudança. Quem crê que Deus pode mudar a sua vida? Quem crê que Deus pode mudar a sua história? Sua família, irmãos. Deus pode mudar. Deus pode trazer um novo começo sobre a sua casa, sobre o seu casamento, irmãos. Deus pode transformar sua família, seu cônjuge, converter aquela pessoa de coração duro, de pedra. Deus pode transformar, assim como já fez, tem feito, irmãos, um novo começo sobre ti, porque é a promessa de Deus. Isaías capítulo 43, abra comigo. Isaías capítulo 43, versículo 19. O texto diz assim, nós usamos esse versículo, irmãos, como o versículo tema do nosso aniversário. Se eu não me engano, foi de 13 anos. Acho que foi de 13 anos. Foi no ano que os diáconos foram consagrados, né? Isaías capítulo 43, versículo 19, diz assim: eis que faço uma coisa nova. Quem crê que Deus está fazendo algo novo? Deus continua fazendo algo novo. Ele diz, agora mesmo, ela está saindo à luz. Nesse exato momento, irmãos, é uma palavra profética para a sua vida. Nesse exato momento, Deus está fazendo algo novo. Nesse exato momento, algo está saindo da luz para a sua vida. Você crê nisso? Então se agarra, fala assim, eu creio, eu recebo. Eu recebo. Deus está fazendo algo novo. Agora mesmo ela está saindo à luz. Será que vocês não percebem? O texto fala assim, ei, será que vocês não estão percebendo o que está acontecendo? Eis que porém um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. Talvez o ano 2025 tenha sido um ano do deserto na sua vida. Um ano, onde você experimentou esse calor espiritual, na sua vida, onde você só viu a areia, onde você, viu que para todo lugar que você olhava não tinha saída. Um ano difícil, irmão. Um deserto. Talvez tenha sido esse ano na sua vida, mas a palavra de Deus nos dá uma promessa, que Deus colocará um caminho, sabe, um caminho nesse deserto, um caminho com ruas, com direção, um caminho com sombra, irmãos, um caminho onde você vai ser guiado a sair desse lugar, para viver o novo de Deus. E o texto diz, sabe esse lugar árido, onde não há vida, onde só há sol, onde só há areia, enfim, esse lugar que não há nada. O texto diz que nesse lugar, Deus colocará rios, que vão te nutrir, que vão matar a sua sede. Por isso Jesus, Ele é a água viva. É nesse lugar que você tem a oportunidade de encontrar Jesus. É nesse lugar onde Ele vai nutrir, saciar a tua sede espiritual.
É nesse lugar, é essa a promessa de Deus que tem para a sua vida. Você crê nisso? A promessa de Deus. Mas o texto então fala, você não está percebendo. Você não consegue perceber. Sabe, irmãos, uma viva esperança é perceber o novo antes que ele se manifeste. Quem vive essa viva esperança já consegue sentir o cheiro da chuva. O cheiro da chuva. Sabe como você começa a sentir o cheiro da chuva? Vai chover. Está vindo algo. Para a nossa cultura talvez seja normal, mas para a cultura da época de Jesus, você sentir o cheiro da chuva, falar, olha, está vindo bênção, está vindo água, né? Vai matar minha sede, vai saciar a minha vida, a minha família, os meus bois aqui, todos vão ser nutridos. É isso que Deus vai fazer, e só vive isso, só experimenta isso, quem tem uma viva esperança. Nós possamos viver essa viva esperança, essa verdade. Sabe por quê? Quarto ponto, uma igreja cheia de esperança revela o céu na terra. Como eu já adiantei, quem vive essa viva esperança é alguém muito bom de estar próximo. É alguém que você quer estar próximo, você quer estar junto, porque alguém te coloca, né, diante do céu. É alguém que traz o céu na terra. É alguém que proclama. É alguém que demonstra Jesus. É alguém que olha os problemas, mas fala assim, tem uma solução, e essa solução é Cristo Jesus. Como é bom andar com gente assim. E como a gente pode buscar isso para as nossas vidas? Agostinho de Hipona, um dos pais da igreja primitiva, um homem santo, ele diz assim, a esperança tem duas filhas lindas, a indignação contra o que está errado e a coragem para mudá-lo. Se eu quero viver a esperança na minha vida, duas coisas eu preciso fazer. Primeiro, indignação com aquilo que está errado. Puxa, tem algo errado na minha vida, eu preciso mudar, eu preciso parar de fazer isso, eu preciso abandonar essa prática, eu preciso parar de pecar, preciso parar de fazer coisas erradas, eu preciso mudar, eu preciso parar de olhar para as circunstâncias, eu preciso parar de dar crédito à voz do inferno, às mentiras de Satanás. Eu preciso parar de viver uma vida promíscua, longe de Deus. Indignação, irmão. Indignação. Se eu quero viver uma viva esperança, eu preciso ser alguém indignado com as coisas que estão erradas. Na minha vida. A gente é muito bom para culpar os outros, né? Eu uma vez aprendi que quando você aponta o dedo para alguém, você tem no mínimo 3 dedos apontando para você. A gente faz isso, né? Mas é esse, é esse, é esse, é aquele, né? A gente começa a apontar para as pessoas. Não, a culpa é de tal pessoa, a culpa é disso, a culpa é daquilo. Mas a primeira indignação tem que vir sobre as nossas vidas. Aquilo que eu poderia fazer e não fiz. Aquilo que eu preciso mudar e não mudei. Se indignar. Puxa, meu casamento não está bom. Tá, será que você não precisa mudar? Certamente precisa. A gente quer que o outro mude, mas a gente quer continuar do mesmo jeito. Deixa eu dar um cavalo, né? Falei de manhã aqui, às vezes a esposa casa com, achou que casou com o príncipe, mas na verdade ela casou com o cavalo do príncipe, né? O cara é um cavalo em casa, maltrata a esposa, maltrata os filhos, e quer que a esposa, né, seja alguém perfeita. Irmão, muda isso, né? Aos homens aí, ó, a mulher já começa a cutucar, né? Olha aí, ó. Da mesma forma a mulher, irmãos. Mulher rixosa que só, né, sabe murmurar, reclama. Comece a mudar. Seja você a mudança
que você espera no outro. Seja você a mudança. Comece a amar. Comece a andar mais uma milha. Comece a se esforçar. Olha, eu vou ter que pregar no culto de casais aí ano que vem. Né? Comece a mudar. Seja você a mudança no próximo. Por quê? Se a gente quer caminhar com alguém que carrega isso, né? Nós precisamos também, se queremos ser igual, nós precisamos também, né, mudar as nossas mentalidades. Quando nós andamos em esperança, nós andamos em ousadia. Porque nós temos convicção daquilo que já aconteceu. À luz da palavra de Deus. Nós oramos com ousadia. Nós amamos com profundidade. Porque nós sabemos qual é o final de todas as coisas. Nós servimos com alegria, irmãos. Quem vive uma viva esperança, serve com alegria. Não é um peso. Puxa, mais uma vez eu tenho que ir na igreja, servir. Mais uma vez eu preciso levar a célula. Mais uma vez eu preciso falar de Jesus para tal pessoa, né? É um peso. Por quê? Porque a pessoa está com os olhos nas circunstâncias, no cansaço, nas lutas. Mas quando os nossos olhos estão em Cristo, a gente faz com alegria, irmão. Com alegria, porque nós queremos que aquelas pessoas que estão em volta de nós também bebam dessa fonte. Que 2026, irmão, seja um ano em que nós possamos servir com alegria, porque nós sabemos o final. Nossa esperança, né, já antecede aquilo que vai acontecer. Amém? E para concluir, irmãos, sabe, existe um ditado que muitas vezes a gente encontra na boca de uns crentes aí, onde eles falam assim: a esperança é a última que morre. Quantos já não escutaram isso? Né? Quantos já não falaram isso, né? Mas sabe, irmãos, a grande verdade, né, e o jeito certo de nós que caminhamos com Cristo é que a esperança não é a última que morre. A esperança já ressuscitou e nunca mais vai morrer. A esperança lá na cruz do Calvário. Essa é a verdadeira esperança que um crente, que um cristão precisa ancorar a sua vida. A esperança da cruz. A cruz, irmãos. A esperança da ressuscitação. Jesus ressuscitou, vivo está. E essa esperança jamais vai morrer novamente. Amém? Você crê nisso? Que a gente possa em 2026 lançar a nossa esperança aos pés da cruz. A verdadeira esperança. Nós precisamos, como eu disse, fazer uma análise. Sabe, talvez você não consiga olhar com esperança para a sua vida, porque você talvez esteja preso às coisas que lhe aconteceram, ao passado. Sabe, irmãos, passado passou, não é verdade? Já foi. Mas para muitos de nós, o passado ainda nos prende, nos coloca uma venda nos olhos, e a gente não consegue olhar para o futuro com esperança. O Senhor colocou um versículo no meu coração, ontem à noite. Eu já tinha preparado toda essa palavra, já tinha feito os slides aqui, né? Já estava pronto, irmãos. E eu falando com a Daiane, estava repassando lá, e o Senhor começou a falar no meu coração. Eu falei: Senhor, eu vou ter que refazer tudo, vou ter que colocar, vou ter que tirar o slide, colocar outro. E é um trabalho, irmãos.
né? Eu faço no celular às vezes e eu trabalho. Mas glória a Deus, falei, ao Senhor, né? A mensagem é sua, não é minha. E o Senhor me deu um texto lá em Romanos, capítulo 8, versículo 37 ao 39. Está ali, irmãos, está aí, ó. Deu tempo para arrumar. Romanos, capítulo 8, 37 ao 39. A palavra de Deus diz assim: em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores. Você pode repetir comigo? Em todas essas coisas, eu sou mais que vencedor. Aleluia, glória a Deus. Por meio daquele que me amou. Aleluia. Mas o apóstolo Paulo continua aqui, ele diz: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir ou do futuro, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pensa num versículo abençoado, né? Mas sabe, lendo esse versículo, uma coisa me chamou a atenção aqui, e o texto vai falar uma frase aqui, em meio a tantas. O apóstolo Paulo diz assim: nem as coisas do presente e nem do porvir. Sabe, nem as coisas do presente e nem as do futuro, nada pode nos separar. Quando a gente olha para esse texto, uma coisa a gente percebe: o Espírito Santo inspirou Paulo a escrever essa passagem. E Paulo nem se preocupou em colocar do passado dele. Não há aqui referência ao passado. Ele não diz nem o passado, nem o presente, nem o futuro. O apóstolo fala nem o presente, nem o futuro. Ele esquece o passado, ele nem prestou, né, nem se preocupou em colocar o passado aqui. Sabe por quê, irmãos? Porque o seu passado, o meu passado, já não nos pertence mais. Cristo conquistou e comprou na cruz do Calvário. O seu passado foi comprado por Cristo Jesus no Calvário, na cruz. O sangue de Cristo comprou para si o meu passado, o seu passado. Por que nós continuamos dando crédito ao nosso passado, se na cruz do Calvário ele já foi limpo e apagado? Ele fala, sabe, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O passado, irmão, ele precisa ser um professor e não um opressor. Talvez o que está te impedindo de olhar com os olhos de esperança para o futuro, para 2026, é porque você está preso ao passado. Eu creio que Deus vai libertar você hoje desse passado, amém? Talvez algo que lhe aconteceu, talvez, uma traição, talvez alguém que te apunhalou pelas costas, talvez, enfim, uma dor, uma mágoa, talvez algo que te prendeu nesse lugar, e você continua vivendo essa dor dia após dia. Mas quando a gente olha para Romanos, capítulo 8, Paulo fala, sabe, isso aí não pode nos separar do amor de Cristo. Eu queria que você ficasse de pé. Charles Spurgeon, um grande pregador do Evangelho, ele diz assim,
A esperança é como a estrela da manhã, que se torna mais brilhante à medida em que a noite fica mais escura. Não sei se você já percebeu, existe uma estrela. Na verdade, nem é uma estrela, é um planeta, né? Mas chamam ela de estrela da manhã. Se eu não me engano, é Vênus. Eu que gosto de astronomia. E ela é brilhante, irmãos, durante o dia. Às vezes, de acordo com a época, é pela manhã também, por isso temos estrela da manhã. E ela é brilhante. Sabe, o que Spurgeon está falando assim, é que essa estrela é como a esperança. À medida que a noite fica mais escura, ela brilha mais, naturalmente, irmãos. Eu não sei como você entrou aqui. Talvez você já me ouviu falar durante esse momento aqui, várias vezes isso. Talvez 2025 não tenha sido tão bom. Mas sabe, Deus te trouxe aqui para colocar, não uma gota, eu não creio nisso. Deus te colocou aqui para te inundar de uma esperança que não é vã, que é verdadeira, que está nele, no qual você não pode pagar, mas Ele, pela sua graça e misericórdia, te deu. Eu sinto no meu coração que eu preciso orar por algumas pessoas aqui. Só que assim, irmãos, Deus deseja fazer algo, não é verdade? Mas Ele, pela sua presciência, pelo seu poder, Ele decidiu que o homem vai participar disso também. Por isso você tem o livre-arbítrio de ser tocado pelo Senhor esse dia, esse momento, essa hora, ou de virar as costas, ou continuar no seu banco e ir para casa e continuar a sua vida do jeito que está. É uma decisão nossa. Eu quero desafiar você hoje a tomar uma posição. Senhor, eu quero viver o melhor ano da minha vida. 2026 será o melhor ano da minha vida. E eu quero que comece hoje, Senhor, ainda em 2025. Quem crê que Deus pode começar hoje? Amém? Eu queria que nós pudéssemos orar pela sua vida. Só que para isso, irmão, você precisa tomar uma decisão. Falar, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eu abro meu coração. Eu queria te convidar, irmãos, a sair do seu lugar, a vir à frente. Nós vamos orar com você. Nós vamos declarar palavras de Deus. Talvez Deus fale algo específico sobre a sua vida. Talvez Deus te dê uma direção, aquela que você está buscando. Talvez Deus fale ao seu coração algo que vai mudar, transformar a forma como você anda, caminha, como você vê a vida. Eu queria orar. Eu sei que tem mais pessoas. Talvez você esteja apreensivo. Puxa, mas Deus tem algo para a sua vida. Não deixe a oportunidade passar. Não deixe a oportunidade passar. Eu creio que Deus está derramando algo aqui. Deus está derramando algo. Fonte inesgotável. A fonte inesgotável. O azeite na vida daquela mulher só parou de escorrer quando as bacias acabaram. Quando ela falou, olha, não tenho mais. Se aquela mulher fosse, alguém, uma produtora ou uma construtora, ou sei lá, alguém que formasse, conseguisse fazer bacias, o óleo estava escorrendo até hoje sobre a vida dela, sobre a sua família. E Deus é inesgotável. Eu creio que Deus está derramando algo sobre as nossas vidas hoje, sobre a vida de cada um aqui, sobre a vida de cada um aqui. Eu quero que os diáconos, aos diáconos, ore com ousadia.
Deus colocará palavras na boca de cada um de vocês. Você que está no seu lugar, comece a orar. Comece a orar por essas vidas. Comece a orar pela sua vida. Comece a declarar palavras. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. O Senhor está nesse lugar. Sim, Jesus. Transforma corações aqui. Transforma corações. Muda histórias. Muda histórias. Traz um novo. Traz um novo. Traz um novo. Traz um novo. Traz algo novo. Transforma a vida de cada um. Transforma-se. Realinha-se. Nós oramos por vida, plenitude, senso de propósito. Jesus, 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 clame Jesus, clame Jesus. Comece a clamar por Jesus. Sim, Jesus, transforma, Senhor, muda, Senhor, traz, Senhor, abre os nossos olhos espirituais. Abre os nossos olhos espirituais. Abre os nossos olhos. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Se comparado aqui, eu sou apenas servo, teu amigo me tornei. Não importa
tudo que há em mim. Quero te ofertar, mas ainda é pouco, sei, comparado. Sou apenas certo, meu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, somente a ti, Jesus. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado. O Senhor nos deu um ano abençoado. Tivemos um ano de 2025 abençoado. Não pelas circunstâncias, mas porque o Senhor esteve conosco todo o tempo. E isso é maravilhoso. Não temos como retribuir, não temos como pagar, não temos como lhe oferecer nada em troca, Jesus. Obrigado, Senhor. Eu oro no nome de Jesus, que cada um aqui possa ter a compreensão. Eu oro que o Senhor possa abrir os olhos espirituais de cada um aqui, para viver uma esperança verdadeira. Nós possamos ser alguém, ser pessoas, agentes de transformação. Deus te chamou, irmãos, te comissionou para que você seja um representante de Cristo no lugar onde você está. Que você possa usar esse tempo. Nós tivemos as comunhões, né? As festas, Natal, Ano Novo. Seja um agente transformador do reino. Você pode fazer isso. Deus vai certamente se alegrar. Amém? Obrigado, Senhor, pela vida de cada um aqui. Nós te agradecemos, Jesus, pela vida dos voluntários, Senhor. Obrigado, Jesus. Nós somos a igreja do Senhor. Pai, que o Senhor possa retribuir cada um aqui, Senhor. Cada voluntário se dispôs, que tirou todo o ano para estar servindo, Senhor, para estar investindo, Senhor, recursos próprios, seu tempo, transporte. Pai, eu oro para que o Senhor, o grande recompensador, possa recompensar cada um desses irmãos preciosos. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Deus, nós estamos construindo algo que para muitos é invisível, mas nós temos uma convicção que nós estamos construindo algo eterno. Obrigado pelo sim de cada irmão aqui.
Obrigado, Senhor, pela disposição, sacrifício, amor, zelo de cada um aqui, Senhor. Nós te louvamos, Senhor. Pai, eu oro no nome de Jesus. Pai, abençoa cada irmão que está nesse lugar aqui, que está nos escutando. Toca, Pai, ministra sobre eles. Deus, nós oramos que a graça do Senhor esteja presente, visível, palpável sobre cada um. Eu oro no nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor. Que a graça maravilhosa do Senhor, que a comunhão com o Espírito Santo e o grande amor, nosso Deus, seja com todos, para todos sempre. Se você crê, diga amém. Eu creio. Amém? Irmão, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, que seja, né, uma virada de ano maravilhosa, e que, se Deus permitir, semana que vem nós estaremos aqui para a honra e glória do nosso Senhor. Amém? Vá em paz, que o Senhor te guarde e te proteja, em nome de Jesus. A chuva vai descer.